Da série Deus Fala. Nós aqui precisamos estar atentos a ouvir a sua voz. Hoje eu quero falar sobre a cegueira de um homem que carrega muitas lições para nós. Nós vamos ler nas Escrituras vários milagres que Jesus realiza em cegos e cada um é removida a cegueira de uma maneira, trazendo uma lição. E o cego de hoje é o cego Bartimeu. Me chama a atenção algo ali onde Deus vem nos revelar um grande ensinamento. Enquanto eu meditava nessa passagem, primeiramente a palavra diz que eles chegaram em Jericó, né? Jesus e seus discípulos. E quando eles estavam saindo da cidade, uma grande multidão ali o seguia. E havia um mendigo cego. E ele começou a gritar para chamar a atenção de Jesus. Primeira lição nesse texto, a palavra diz que ele estava à beira do caminho. E então nós vamos arremeter à parábola do semeador, que o semeador sai a semear e a primeira semente ele lança à beira do caminho. Jesus vai dizer que logo as aves vêm e comem a semente. Ele traz a revelação um pouquinho mais para frente, dizendo que a semente à beira do caminho são aquelas pessoas que ouvem a palavra, mas logo Satanás vem e rouba aquela semente. A palavra é roubada e tirada, porque aquela pessoa ouviu e não fez nada com aquilo que ela havia recebido. Então, primeiro ensinamento, meditando nessa passagem, Jesus estava passando à beira do caminho. Jesus é a semente. Jesus é a palavra viva. Jesus estava ali como a semente sendo derramada na beira do caminho. E aquele cego, ele entendeu a mensagem. Por isso ele começa a gritar. A palavra vai dizer que muitos pediam para ele se calar. E ele gritava ainda mais alto. Ele estava dando uma resposta para a semente. Ele estava dando uma resposta para a palavra, que era Jesus ali, dizendo: eu quero aceitar essa palavra. Eu aceito viver isso. Então Jesus para e pede para que chamem-o. Primeira lição, né? À beira do caminho. Jesus é a semente. Ele está trazendo a mensagem. E o que nós estamos fazendo com ela? Primeira lição, então, da cegueira desse homem, da cura desse homem. Ele recebe essa palavra. E ele não vai permitir que Satanás a leve embora. Ele dá uma resposta. Ele clama a Jesus. E Jesus para. Porque Jesus ouve aquele homem. Ouve um coração verdadeiro que quer realmente segui-lo, que quer realmente dar resposta para aquilo que está ouvindo. Segundo ponto aqui, a palavra vai dizer que aquele homem, imediatamente, em um salto, ele lança a capa fora para seguir até Jesus. Aquilo me chama atenção, porque quando ele lança aquela capa, me vem no espírito, aquela capa significava algo. Então eu fui buscar o que significava, porque a gente precisa também, muitas vezes, ao ler a palavra, entender o contexto do que eles viviam. Aquela época ali era Roma, né? Roma que era a liderança ali daquele ambiente, aquele governo romano. E aí eu descubro que aquela capa, o governo romano, eles trabalhavam com muita ordem. Então toda pessoa cega, ela tinha uma capa que o autorizava estar à beira do caminho para receber esmolas. E pasme, naquela capa, nas costas, era escrito em hebraico: mendigo, pedidor de esmola, miserável. Então, quando eu leio sobre aquela capa, o que ela significava, o Espírito Santo vem e traz a segunda lição. Quando Jesus, que é a palavra, que é a semente, que é lançada à beira dos nossos caminhos, e nós precisamos dar uma resposta a isso que nós estamos ouvindo, a primeira atitude, antes da gente chegar até Jesus, para receber um milagre de voltar a ver, nós precisamos tomar uma decisão, nos livrarmos dessa capa, desse jugo sobre a nossa vida. Aquele homem, antes mesmo de voltar a ver, de receber o milagre que Jesus iria fazer,
ele joga aquela capa fora. Ele está com uma atitude, ele está trazendo uma resposta para todos ali. Eu não aceito mais mendigar. Eu não aceito mais pedir esmola. Eu não aceito mais ser miserável. Aqui é uma segunda lição e essa lição é muito forte. Quando nós damos passos para receber a nossa cura, nós vamos ter que abrir mão do quê? Da irresponsabilidade. Aquele homem estava dizendo, eu não quero mais esse lugar. Então toda cura vai carregar uma responsabilidade. A pergunta nesse tempo de exposição da palavra, você deseja realmente a cura? Ela vai te trazer uma responsabilidade. A cura nos devolve para um lugar de responsabilidade, de assumir o nosso lugar, o nosso papel, aquilo que nós fomos chamados para fazer e ser. Então aquele homem estava dizendo, antes mesmo de voltar à visão, ele estava dizendo, eu lanço fora, eu não quero mais esse título, eu não quero mais carregar isso sobre a minha vida, eu não quero mais depender de ninguém, eu não quero mais ser um coitado, eu não quero mais ser um miserável, eu não quero mais ser um pedidor de esmola, eu não quero mais depender de ninguém. Eu quero receber a minha cura, eu quero tomar novamente a minha vida, eu quero novamente ter uma responsabilidade de ser o provedor da minha casa, de ser aquele que vou dar resposta para aquilo que Jesus está fazendo. Quando Jesus passa pelo nosso caminho, ele tem um alvo, é nos tirar do engano, da mentira. Ele quer nos conduzir a uma verdade. Nós não somos miseráveis, nós não somos pedidor de esmolas, nós não somos mendigos, nós não precisamos disso. Isso é uma capa que foi imposta por um governo que quer nos manter neste lugar, aprisionados, prostrados. Mas Jesus está passando, a semente, a boa semente está sendo lançada, a verdade está sendo derramada. Qual é a atitude que nós vamos tomar hoje? Assim como aquele homem, ele se levantou e jogou fora, mas ele abraçou uma responsabilidade. Porque a partir daquele momento, quando ele deu passos e chegou até Jesus, Jesus faz uma pergunta: que queres que eu te faça? Eu acho incrível isso, porque muitos podem se perguntar, assim como eu me perguntei, Jesus, ele estava cego, ele queria ver, mas não era sobre isso. Jesus vai chegar nas nossas vidas e vai remover de nós aquilo que precisa sair. Então nós precisamos identificar a área que nós estamos doentes e que precisamos de cura. Jesus chega para aquele homem e fala: que queres que eu te faça? Ele faz aquele homem vir para a realidade, para aquele homem se deparar e reconhecer a sua enfermidade. Enquanto nós não reconhecemos, nós vamos continuar cegos, vamos continuar miseráveis, vamos continuar prostrados em uma beira de um caminho, sendo roubados e ceifados, sendo esmagado por um governo que quer que a gente esteja neste lugar. Mas Jesus está dizendo: que queres que eu te faça? Então aquele homem olha para ele e fala: eu quero voltar a ver. Ele faz aquele homem reconhecer a área enferma da vida dele. Qual é a área da sua enfermidade hoje? Qual é a área que você precisa reconhecer para Jesus, para que ele possa realizar o milagre e te devolver a visão? Aquele homem precisava voltar a ver, porque sem a visão, ele não poderia ter a responsabilidade da sua vida, ele não poderia ter a responsabilidade de prover para o seu lar, de trabalhar, porque a falta da visão o impedia de realizar, de trabalhar, de ter responsabilidades. Mas a primeira decisão daquele homem foi: eu lanço fora isso, eu não quero mais isso para a minha vida. Então a cura acontece. Então, diante da exposição dessa palavra, eu quero dizer hoje para você qual é a capa que precisa ser removida antes mesmo que Jesus chegue na área de reconhecimento de enfermidade para te devolver a cura. Primeiro é uma atitude. Você precisa assumir uma responsabilidade diante da sua cura. É tirar esse rótulo das suas costas, de mendigo, de miserável, de pedidor de esmolas. Jesus chegou na beira do caminho. E a pergunta é: você vai aceitar a mensagem, a semente boa? Não permita que Satanás venha roubá-la. Jesus parou para ouvir o clamor daquele homem. Hoje,
Nós estamos na beira desse caminho. Jesus está passando, Ele está proclamando as verdades que vai nos libertar, que vai nos trazer cura. Qual vai ser a nossa atitude? Eu decido tirar todas essas capas. Eu não aceito isso. E eu reconheço que eu preciso enxergar. Eu preciso enxergar e tomar uma decisão de responsabilidade sobre aquilo que Ele me confiou, que é ir e cumprir a vontade que Ele estabeleceu. Que hoje seja o desejo do seu coração também. Se livre dessa capa. Você não é mendigo. Você não é miserável. Você não nasceu para pedir esmolas. Você nasceu para seguir com a visão restaurada, para que você possa cumprir os planos, os propósitos que Deus estabeleceu a seu respeito. Pai, em nome de Jesus, que cada um que acessar esse vídeo hoje, que seja respostas do Senhor, que o teu Espírito venha remover pessoas desse lugar, desse governo que tenta dizer que é cega, que é pedidor de esmola, que é miserável, e que hoje a tua palavra sendo lançada, eu como uma semeadora, saindo a semear, jogando essa boa semente que é Jesus, possa trazer luz e que cada um possa se levantar desse lugar que não pertence e se entregar à verdadeira cura, reconhecendo a área de enfermidade, para que o Senhor possa operar e devolver a responsabilidade de estar novamente caminhando pelo caminho, porque a palavra vai dizer que aquele homem se levanta e passa a seguir Jesus. Ele saiu do caminho e entrou no caminho. Ele saiu da beira do caminho para entrar no caminho. O caminho que Jesus veio fazer. Um caminho de verdade, um caminho de vida. Que Deus te abençoe.